Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live promovida pelo Sincades, com temas impactos da era do Big Data nas empresas. Nós estamos aqui com representantes das empresas Global Seas, da Wine, da Trust. Nós estamos agora aqui com o Fabrício Favaro, da Global Seas, representante da Global Seas. Na sequência, quando formos para a parte do case prático, nós vamos estar ali contando com a presença do Cleiton Freire, que vai estar representando a Wine. Ok? Agora a gente vai para a parte aqui da apresentação. Meu nome é Thiago, eu atuo como consultor, especialista em privacidade e segurança da informação. Venho de mercado financeiro, atuei por vários anos no mercado regulado e tenho atuado em vários tipos de projetos também de relação de privacidade e segurança. Atuo como auditor para certificadoras ABNT e QMS, na parte de normas de segurança e privacidade. E agora eu passo a palavra aqui para o nosso amigo Fabrício Favaro, para ele se apresentar. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer, Thiago. Obrigado pelo convite de estar aqui, nessa live. Para mim é muito, muito gratificante, ter recebido esse convite, principalmente pelo grupo, de pessoas que estão nos assistindo, um grupo seleto. Me sinto, inclusive, com muita responsabilidade, de falar um tema tão atual, que é a parte de Big Data, Analytics, mas espero poder somar aí um pouco aí no conceito, em alguma coisa aí para todo mundo que está nos assistindo, Com relação à minha atuação aí, já tenho uma longa data aí na área de tecnologia, mais de 20 anos de atuação na área de tecnologia. Minha formação é sistema de informação, principal, que é da área de tecnologia. Tenho MBA em gerenciamento de projeto, também em gestão em saúde, e sou graduado também em psicanálise clínica, um pouco diferente aí Interessante, hein? da área de tecnologia. A princípio foi um hobby, mas depois, quando eu me envolvi um pouco mais com a área, eu percebi que valeu muito a pena, tem me ajudado muito, não só nas questões psíquicas, mas também em negócio, Então, sugiro aí, fica a dica aí para quem está em dúvida ou gosta, vale a pena. E mais à frente, no decorrer aí da nossa live, vão perceber o quanto que isso também pode ficar importante, Então, já atuei também como diretor de tecnologia e inovação na área no segmento da saúde, comércio exterior, segurança eletrônica, na área de robótica, então, um pouco vasto aí, variado. Atualmente, estou como presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação da Câmara Portuguesa de Negócio, aqui do Espírito Santo. Essa Câmara Portuguesa de Negócio tem espalhado por todo o Brasil, na verdade, por todo o mundo, e aqui no Espírito Santo a gente tem atuado aí nessa cadeira aí. Empresário, Global Seas e tal, e atualmente estou atuando na Global como diretor de Analytics e BI, Big Data. E é isso, cara. No final das contas, sou um eterno aprendiz, adoro aprender, e eu tenho certeza que essa live vai me ensinar ainda muito mais. Então, estamos juntos, vamos que vamos. Muito bom, Fabrício. Obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza, sua experiência e sua vivência vai enriquecer bastante, sobre o tema que nós estamos falando aqui do Big Data, impacto nas organizações. E aí, Fabrício, fala para a gente um pouquinho dessa questão da diferença aí, Big Data e Big Data Analytics. Qual seria a diferença, entre um Big Data simplesmente e a questão do Analytics envolvendo Big Data? Bacana, Thiago. Você já vem com uma pergunta bem forte, bem pertinente. Realmente é uma pergunta muito interessante. E eu, de uma forma assim, bem simplória, eu vou falar para que a gente comece
a entender alguns conceitos, né? Big Data, pelo inglês já diz, né? Big de grande, data de dados. Então, é um grande banco de dados, de forma muito simplória. Esse é o principal conceito. Então, vamos lá, para tentar ficar um pouco mais claro, né? As empresas, né? Normalmente, quando as empresas nascem, ela precisa de um sistema. E o principal conceito todo sistema precisa de um banco de dados. Então, você tem um sistema do financeiro, esse sistema tem um banco de dados. E a empresa começa a trabalhar, e daqui um pouco ela fala assim, eu preciso também informatizar, vamos usar esse termo, a área de comercial. Aí ela vai lá, contrata um sistema para a área comercial, normalmente chamado de CRM. Então, contratou, esse sistema vai ter um banco de dados também. E aí ela vai trabalhando, daqui um pouco ela entende que a área de manutenção precisa de um sistema também, para poder deixar tudo organizado. Aí, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Normalmente as empresas elas vão crescendo, vão colocando seu sistema na área e o seu banco de dados. Acaba que esses bancos de dados não se conversam, porque cada banco de dados é responsável pelo sistema lá específico, né? E aí chega um momento que a empresa cresceu e falou assim, cara, eu preciso integrar minhas informações. E aí ela avança mais um estágio, e esse estágio se chama ERP, ou seja, ela vai implantar um sistema que tem vários módulos, e esse sistema costuma ter um único banco de dados, onde integra todas essas informações, né? E aí a empresa começa a ter informações mais qualificadas, informações mais rápidas, né? E aí a gente começa a entender que os pequenos bancos de dados vão se transformando em grande banco de dados. E por incrível que pareça, Thiago, o banco de dados de um RP não necessariamente ele é um Big Data. Então, por que isso? Porque mesmo tendo um RP grande, um RP de grande porte, ele pode ter um volume bacana ou grande de dados, né? Mas não necessariamente ele é um Big Data. Por que isso? Porque o Big Data ele parte do princípio que ele pode ser estruturado, que é exatamente esses bancos de dados, né? Que possuem a sua tabela, os seus respectivos campos, ou seja, quando você digita cadastra coisas numa tela e aperta um OK, esse banco de dados, esses dados vai para um grande banco de dados, né? A gente chama isso de banco de dados estruturado, tá? O Big Data também, ele obtém dados que a gente chama de fontes de dados não estruturados. O que isso significa? Significa que ele pode buscar informações fora desse banco de dados. Da internet, por exemplo, da web, de um buscador, de uma rede social, né, um Facebook, um Instagram e qualquer outro. Então, imagina a quantidade de informações, de dados que isso vem trazendo para dentro aí sim, né, desse grande banco de dados, e aí começa a virar um Big Data, um volume muito grande, né? E é uma coisa interessante, Thiago, que é conceitual, né? Antigamente não, a gente fala antigamente, coisa de 2, 3 anos atrás, tá? Mas até então, o conceito é o seguinte: eu tenho dados, ou seja, o meu banco de dados tem dados, ok? Ok. O objetivo é transformar dados em informação. Então, às vezes, a empresa ela tem um grande banco de dados, com um monte de dados, mas ela não tem informação. E aí é a hora que a empresa começa a ir lá na TI e fala assim, gera um relatório, gera um gráfico, gera isso aqui no Excel para mim. Por quê? O objetivo do gestor, do diretor, do dono da empresa é pegar esse monte de dados e ter informações para que ele tome decisões. Então, esse é o primeiro conceito, né? Então, quando a gente
transforma dados em informações. O conceito atual, que é a parte de Big Data, onde a gente vai para o Big Data, ele vai um passo a mais. Agora, a ideia é o seguinte, é transformar as informações, né, os dados de informações em insights. Então, o que isso significa? Isso significa que o Big Data, ele é um conceito, né, ele é uma ferramenta, um conceito, que ele vai agora preditar, ou seja, ele vai gerar insights para o empresário ou para o gestor de coisas que podem acontecer ou que possam fazer acontecer, ok? Então, tá além, é uma coisa de predizer o futuro, é gerar necessidade. Então, é isso que vem junto ao Big Data, né? Essa evolução do conceito. E aí, para a gente poder materializar mais nessa questão de conceito, Thiago, eu acho interessante a gente falar um pouco assim, o Big Data, ele é caracterizado em 5 Vs, né? São 5 Vs que geram, é como se fossem 5 categorias para você formar um Big Data, né? O conceito do Big Data. Primeiro é volume, que a gente acabou de falar, quantidade de dados que a gente gera diário, né, de volume de dados. E aí eu tenho uma estatística legal, Thiago, não sei se todos aqui, né, que estão nos assistindo sabem, mas a humanidade, né, desde a era das cavernas, vamos botar assim, até 2018, a quantidade de dados que foi gerado nesse período todo, comparado com 2019 e 2020, equivale a somente 10% de Olha que volume. interessante. Olha que doideira. Não sei se todos aqui que estão nos assistindo sabem disso, mas o que foi gerado de informação em 2019, 2020, o volume de dados, o volume de dados diário, mensal, anual, foi muito grande, muito gigante. Por quê? Cara, todas as pessoas hoje em dia estão conectadas, né, Thiago? O avanço da tecnologia gera um volume maior de dados, né, diariamente. Exatamente. Além do mais, foi exatamente no período da pandemia, né, estamos falando. Então, a pandemia, ela trouxe uma necessidade gigante. Por exemplo, as pessoas antes queriam colocar internet, ou colocava no celular, ou colocava em casa, ou tinha nos dois, ok. Quando veio a pandemia, a internet virou uma necessidade. Como se tivesse como se houvesse necessidade hoje na casa de um fogão, uma geladeira. Internet virou um item quase que eletrônico. Eu preciso de internet. Como que eu vou ter uma casa e não tenho internet? Então, isso passou, apesar de ter no nosso país, alguns outros países também, infelizmente, pessoas que ainda não têm acesso a essa ferramenta, né, que é a internet, mas explodiu muito o volume de pessoas que não tinham e têm, e passou a ter por conta da pandemia, né? E isso trouxe um volume de dados, um volume de informação gigante, gigante, nós estamos falando aí de mundo, né? Então, essa estatística é interessante, né? Então, o que foi produzido de dados em 2019, 2020, se a gente pegar, né, da época das cavernas até 2018, equivale a 10% desse volume. Muito interessante Muito, esse dado, né, essa estatística. muita coisa. E aí você que trabalha, né, que atua nessa área aí de LGPD e coisas do tipo, você com certeza tem atendido empresas, né, com essa preocupação emergente do volume de dados, né, com a quantidade de dados que as empresas têm tratado, têm gerado. Isso aí é muito pertinente, né, Thiago? Exatamente. Nesse volume de dados existem
um grande volume de dados pessoais, né, que estão sujeitos às leis de privacidade Exato. espalhados aí pelo mundo. É Muito. muito interessante. Então, no E, caso ali, essa ideia do Big Data, né? Só fazendo uma analogia pela sua explicação, o volume de dado que tem no Big Data, ele não pode ser processado por um sistema tradicional, né? Um sistema tradicional não suportaria ali processar a informação acessando diretamente um Big Data, né? perfeitamente, Thiago, é exatamente isso aí. Então, pela quantidade desse volume de dados, né, um sistema normal que a gente normalmente atua no dia a dia, ele não consegue tratar, né? Vamos botar em termos práticos, a sua máquina trava, porque é muito dado, é muita coisa, não consegue processar a quantidade de dados. Isso é apenas o item, primeiro V, tá? Que é o volume, né? Nós estamos falando de volume de dados para se tornar um Big Data. O segundo V é V de velocidade, que é o que a gente acabou de falar também, da quantidade de dados, né, de informações que é gerado durante o dia, por mês e por aí vai, né, por ano. Então, é um volume muito exacerbado, muito grande. É até complicado aqui falar, porque imagino que nem todos aqui que estejam nos assistindo sejam técnicos. Então, a gente vai falar de coisa de exabytes, quintilhões de bytes, quintilhões de bytes, não sei se o pessoal, zettabytes, eu não sei se o pessoal vai entender, né, essa quantidade de volumes, mas, por Uma exemplo, grande quantidade, né? é muita coisa. Então, só para ficar um pouco mais prático, né, nos nossos computadores, né, nós estamos falando de giga, né? Quantos giga de HD você tem? Tem 1 giga de HD. O cara acha que tem coisa para caramba de espaço. De fato tem. Mas quando nós estamos falando de volume de dados, olha só, giga já foi para tera, para zeta, é muita coisa. Iota, né? É E aí vai. mais que trilhões de dados, é muito dado. Bom, outro V que é muito importante também é variedade. Né? A gente citou algumas coisas aqui também. Por quê? Quando nós falamos de fontes não estruturadas, né, banco de dados não estruturados, nós estamos falando de acesso ao quê? Redes sociais, que é Instagram, Facebook, LinkedIn e vários outros, né? Aplicativos em geral que você tem, né, no seu celular, no seu tablet. IoT, que é a internet das coisas, ou seja, hoje em dia muitas coisas estão se conectando à internet. A cafeteira, que é o Wi-Fi, é a fechadura, que já é o Wi-Fi, é a lâmpada, que é o Wi-Fi, é o ar-condicionado que você liga e desliga pelo Wi-Fi. Tudo isso está conectado, gente. Está no Wi-Fi, está na internet. E vai gerando mais dados, né? Está mandando dado, né? Então, é a camisa que ela vai ter um sensor e esse sensor vai estar conectado num Bluetooth, no Wi-Fi, e essa camisa ela vai te gerar temperatura, ela vai aumentar ou diminuir temperatura. É o tênis que quando você vai andando, ele já vai te dando percurso no celular, ou seja, ele também está conectado e por aí vai. Isso se chama internet das coisas, né? Então, imagina o volume, né? As pessoas estão falando também, está se falando muito nesse conceito, cidade inteligente. Tudo da cidade vai estar conectado, Thiago. O poste conectado com a sua casa, que está conectado com o asfalto, que vai acender a luz quando você chegar. Tudo isso aí vai estar mandando informação Interessante. na Eu vi internet. algo sobre isso, uma cidade vai ser construída verticalmente no deserto, né? Que você Exato, não exato. vai usar carro, tudo vai estar próximo da sua residência ali, né? Ela é projetada para poder trazer comodidade e essa questão da inteligência das coisas ali, né? Trazer Exatamente, maior exato. comodidade. Cidade inteligente que eles estão chamando, né? Então, Bom, tudo da cidade vai estar conectado, tudo. Qualquer coisa que você pensar vai estar
na grande internet, né? Na grande rede. E aí, imagina a massa de dados disso, Thiago. É muita coisa, né? Acho que agora Verdade. o pessoal está começando a entender. E aí, consequentemente, nós vamos para um outro V, que é o quarto V, que é de veracidade, ou seja, muitas informações que são geradas, não necessariamente elas são verídicas, né? Nós estamos ouvindo falar demais hoje em dia do tal do fake news. É um assunto que está em alta. Está em alta, né? Muita informação sendo lançada na internet que não é verdade, né? São fakes. E aí, quando você tá na sua empresa, gerando uma grande massa de dados, buscando informações dos seus dados estruturados e não estruturados, que é pela internet, para que você gere insights, informações para você tomar decisão. E aí? Os dados que você está puxando da internet, eles têm sido verídicos? São verídicos? Né? Tem uma veracidade? Isso é importante também quando a pessoa trabalhar, né, com Muitíssimo importante, né? para ela realmente puxar. E às vezes, Thiago, eu vou até mais além. Veracidade não significa também que tudo que você vai pegar, ou boa parte que você vai pegar, está errado. Ou é fake news. Na verdade, tem que analisar porque pode ser um dado que ele não é verídico para o que você está analisando. Então, Big Data é isso, cara. É uma complexidade, não é simples assim, né? É uma complexidade, porque você tem que analisar vários dados, e dados de grandes volumes, né? Então, por isso que tem que ter uma equipe realmente especializada para poder tratar com Eu isso. ia comentar sobre isso agora, né? As empresas têm que estar bem assessoradas aí quando fala assim em utilização de Big Data, né? E Exatamente. Analytics. Porque senão você pode trabalhar com dados que não fazem parte, por exemplo, desses 4 vezes que a gente falou, né? E principalmente nesse quarto, que é a veracidade, e você vai tomar decisões e ter insights que vão levar sua empresa para um lugar que não deveria, né? Direcionar sua empresa para uma vertente que não deveria, para uma estratégia que não deveria ser. Então, é muito importante a empresa ter cautela e saber, de fato, quem que está lidando com todos esses dados e informações ali que estão sendo gerados, né? O último V, Thiago, é V de valor, né? Ou seja, o que, de fato, o Big Data, né, vai trazer de valor para a empresa. Eu acho que esse é o grande... É um ver muito importante, né? Porque senão a empresa investe um dinheiro alto para poder estruturar tudo isso, implantar um Big Data, que seja uma ferramenta de Big Data, ou conceito de Big Data dentro da empresa, e acaba que não gera valor para a empresa, né? Não gera aquele valor efetivo. E aí gera uma frustração, né? Porque o investimento é alto, não é um investimento barato, né? E hoje, o que mais tem de valor dentro da empresa passou a era de que a marca tem valor maior, as pessoas, não que não tenham, tá? Uhum. Tudo isso aí tem valor, e valor, com certeza, reais, né? Agora, hoje, o item mais precioso e mais valioso da empresa se chama dados. Então, Interessante. tem empresas que o que ela tem é uma startup, mas o que ela tem de dado vale muito mais, vale milhões, bilhões. E aí, às vezes, ela é comprada, uma empresa de 1 ano, 2 anos, ela é comprada por bilhões por conta da quantidade de volume e de dados qualificados que ela produziu. Então, hoje Interessante, é bem interessante essas interessante isso, né? informações. Interessante isso aí. Então, hoje o valor da empresa está nisso aí, né? Quanto que sua empresa tem de dados, né? Às vezes é isso aí que um grande investidor procura para poder somar ao que ele tem, né? Somar a grande estrutura que ele tem. Então, Tiago,
de forma bem, que eu falei, né, bem resumida, a gente pode estar falando dessa questão aí de Big Data nesse sentido, né? Então, quanto mais você souber, né, sobre algo ou sobre alguma situação, mais confiável vai ser para você obter ideias e fazer previsões sobre o que acontecerá no futuro, né? Então, é isso que as empresas têm investido e é isso que as empresas têm atuado. Então, voltando aqui para a pergunta que você fez, né, que eu acabei falando um monte Mas é de... importante, né, essa questão do conceito, porque nós estamos com um público que muitas vezes não é técnico e quer conhecer mais, né, sobre essa questão aí. Então, toda a sua explicação aí, ela vem enriquecendo, né, para quem nunca ouviu falar, não conhece o termo, deixa de uma forma clara. Então, é Que bom, que importante. bom. Eu estou tentando, de fato, ser bem explicativo, porque se a gente ficar falando muito termo técnico aqui também, eu acho que não é o público, né? A gente tem que tentar aqui falar a mesma linguagem. Então, é isso. Big Data, vamos pensar num grande volume de dados, acho que temos vários exemplos aqui relacionados a isso. E quando nós falamos de Big Data Analytics, é o momento que a gente vai, de fato, analisar as informações, né? Onde a gente vai entender e atuar nas inferências e gerar conclusões desses dados gigantescos aí para a tomada de decisão, da estratégia da empresa, dos insights, né? Para que a empresa vai atuar e por aí vai. Em resumo, é isso, entendeu? Bacana, hein? Muito bom. E aí você falou, né, dos conceitos, a gente trouxe alguns números aqui, né, algumas estatísticas que a gente coletou, né, pela internet. Então, ali dizem que o mercado, né, de análise de Big Data deve atingir até 103 bilhões até 2023, que a má qualidade dos dados custa a economia dos Estados Unidos até 3,1 trilhões por ano. Você falou muito dessa questão da qualidade do dado também, você chegou a citar, né, da veracidade do dado. Então, em 2020, cada pessoa gerou 1,7 megabytes em apenas um segundo. Olha que interessante, aquela informação que você trouxe, né, desde a era das cavernas. Então, eu acredito que a tendência, com o passar dos anos e o emprego de novas tecnologias e o aumento da utilização de tecnologia, que esses volumes de dados ele cada vez fique maior, né? O volume de dados gerados aí por segundo. Então, assim, temos várias informações aqui que são relevantes, né? Estatisticamente, né? Desculpa aí, falhou. Tá tudo indo de conta com aquela questão que você comentou, do volume de dados, né? E diante dessas estatísticas aqui, o que você tem visto aí no mercado, né? Atuando no mercado de Big Data, o que você diz para a gente referente a essa questão das estatísticas aí do Big Data? Previsões? Legal, legal. Bom, essas estatísticas que você trouxe aí foi muito pertinente, né? Tô vendo algumas aqui que assim, gritam, né, para a gente aqui de quanto que um pouco que a gente falou aqui, de fato, endossa, né, a nossa fala. E essas estatísticas têm tudo a ver. Então, por exemplo, se você pegar empresas, vamos lá, só para dar alguns exemplos mais práticos, né? Tem empresas que possuem vários centros de distribuições, né? E, por exemplo, 80 centros de distribuições, 100 centros de distribuições. Imagina o volume de dados que cada centro de distribuição tem, e você tem uma matriz, né, que é um CD principal, e ele quer, por exemplo, comprar um determinado item para atender todos os centros de distribuições. Como que ele vai fazer isso, né? Como ele vai prever determinada situação, né? Para poder atender todos os consumidores, né? Então, aí é a hora que você começa a entender a quantidade de volume de dados
que você precisa de estar ciente, né? De que a empresa ou o empresário precisa de estar ciente. Então, hoje, as pessoas buscam duas coisas principais: comodidade e agilidade. Ninguém mais hoje, Thiago, se você parar para pensar, ninguém hoje mais tem muita paciência, né, para poder esperar numa fila, esperar um pedido, comprar na internet, esperar a chegada daqui 15 dias. Começa a ficar um negócio assim, nossa, cara, aí o cara vai para outra opção. Muito bem colocado, né? Por isso que aumentou também a questão, as pessoas antigamente saíam para comprar as coisas, né? Hoje a questão do delivery tem aumentado bastante Tem também. aumentado muito, Thiago, tem aumentado muito. Então, a pessoa hoje, ela quer estar dentro de casa, ou em qualquer lugar que ela esteja, né, na sua comodidade, no seu conforto, fazer uns poucos cliques, e simplesmente ser atendida ali, chegar o que ela pediu e rápido, né? Isso aumenta a expectativa também, né, do consumidor, né, com relação a prazo, qualidade, e acho que acaba trazendo também a importância da análise dos dados para entender melhor como que seria a expectativa desse consumidor, né, como a empresa ela pode estar atendendo ele de Perfeito, maneira satisfatória. perfeito. É exatamente isso aí que entra. Então, agora é o momento do seguinte: as empresas, elas passaram, vamos lá, as fases, né? Foram passando de fases. Então, antes tinha dados, aí, beleza, muitas empresas já têm informação, que é o quê? Implantado BI dentro da empresa, com várias informações analíticas, já sabe, já tem um gráfico lá do faturamento, do financeiro, do quanto RH, turnover, está tudo ali, tem um monte de indicador, está tudo ali. Só que agora precisa dar um passo a mais. Quais os insights? O que eu preciso fazer para estar à frente? O que o meu consumidor final está querendo? Ou o que eu posso gerar de necessidade para o consumidor final que ele nem sabe que precisa, mas eu preciso de gerar essa necessidade para ele, né? Então, o grande mestre disso, eu sempre cito, que é da Apple, né? Steve Jobs. Jobs. Ele era um cara fora da época, fora da curva, onde nós nunca pensamos em ter um celular sem teclado, né, só clicando em tela. O cara simplesmente criou isso e ofereceu. Hoje, ninguém vê mais celular com tecla, né? Tudo tela, tudo na tela. Até então, isso não Verdade. existia, né? Ele gerou essa necessidade na população. Então, o que nós, quanto empresários, o que os empresários estão fazendo para gerar necessidade, né? Então, é onde vem a análise da análise. Então, eu tenho a análise de informação, que são todos os meus indicadores, agora eu preciso de gerar insights. Então, vem essa estrutura de Big Data, né, com essas estatísticas. Aí o pessoal está investindo em inteligência artificial, está investindo em grandes ferramentas, né, que vai gerar esses insights para poder passar de fase, né? Para poder passar de fase. Então, isso. E olha que a gente nem citou, que eu estou lembrando aqui agora, hein? Nós nem citamos o conceito, né? E a coisa que está se falando muito agora do metaverso. Imagina a quantidade de Verdade. informação e de dados que vão estar ali dentro sendo gerados, a ponto de, um pequeno exemplo, hein? Olha que loucura. Eu posso estar hoje dentro da minha casa, e eu entro no metaverso, e eu vou por exemplo, para Paris. Vou visitar Paris no meu metaverso. Vou lá andando em Paris como um personagem. Eu vou lá andando em Paris. Eu consigo entrar numa loja, seja ela qual for, né? Gostei de um item, eu posso comprar. Vai chegar o momento que eu vou poder comprar para o meu personagem do metaverso ou comprar para eu fisicamente, eu no meu mundo normal. E aí, se eu optar pela compra no meu mundo normal, aquela loja virtual
vai ser integrada à loja física, e essa loja física vai mandar esse produto físico para a minha casa. Não importa de onde estiver. Imagina, isso vai gerar uma massa de informação gigante, Thiago. A gente não tem noção aonde ainda isso vai chegar. Nos próximos 10, 15 anos aí, né? Exatamente. Os dados que nós estamos falando hoje que vão parecer nada, né? Perto Não parece do que nada. foi gerado daqui para frente. Muito Exatamente. interessante, Fabrício. Enriqueceu bastante essa questão das estatísticas, né? E aí nós temos também alguns exemplos aí, né, de aplicação do Big Data Analytics, né? Temos o caso aí bem emblemático, que é o do Cambridge Analytica, né, das eleições americanas, eleições de Donald Trump. E aí o bacana aqui, fazendo uma referência aqui ao seu mini currículo, né, também, porque nesse caso aqui foi utilizada a questão do Big Data, né, e a psicometria, né, que ajudou na questão das eleições americanas, né? Então, através da análise dos dados, do volume de dados, eles conseguiam formar ali qual é o perfil do eleitor americano, e com base naquilo, começaram a direcionar conteúdos, né, que favoreciam o candidato, né? Esse caso aqui, ele é bem interessante para quem está participando aqui, assistindo, quiser saber um pouquinho mais, na Netflix tem um documentário, né, que fala sobre esse caso especificamente, que é Privacidade Hackeada. Ele é todo em volta desse caso do Cambridge Analytica. Ele conta como que surgiu, como começou a investigação, né? Interessante que, aí falando um pouquinho, né, das questões de lei de privacidade, etc., tudo começa nos termos de uso, né? Aquele contratinho que geralmente ninguém lê, dá um aceite. Falando rapidamente aqui desse caso aí da Cambridge Analytica, eles começaram a coletar dados a partir de aplicações, né, no Facebook, onde que você fornecia permissão ali para coletar os seus dados e os dos seus contatos, né? Como que você vai dar permissão para coletar um dado de um terceiro, né? Então, a partir disso, eles começaram a montar perfis e identificar o comportamento das pessoas do eleitor americano, e com base na análise de perfil, eles criavam conteúdos específicos para determinados tipos de perfil, não falando diretamente do candidato. Olha para você ver como que usaram para manipular o eleitorado, né, americano. Então, não falava, o conteúdo não falava diretamente do Trump, mas ele desqualificava o concorrente, deixando ali o Trump como a melhor opção. Então, esse caso ele foi muito emblemático por conta da questão da repercussão que ele teve negativa, né, do impacto que ele trouxe para o próprio Facebook, né. O Facebook, temos aí a notícia em 2019, ele aceitou pagar uma multa de 500 mil libras, né, que daria aí aproximadamente 2,58 milhões de reais para poder encerrar uma batalha judicial, né, porque ele não foi o causador, mas ele foi negligente com relação a assim, ele não fez nada que pudesse impedir que esse tipo de tratamento de dado fosse realizado dentro da plataforma. E o desfecho a gente viu, né, que o Donald Trump ganhou as eleições. Então, esse é um caso que acho que ele vai ser citado por muitos anos, de como que a utilização aí do Big Data, né, do Analytics, e a questão de análise comportamental das pessoas, ela pode influenciar na tomada de decisão, né? Exatamente. Esse é o que você falou, cara. Esse caso é clássico, né? É emblemático. Eu, assim, vou reforçar, tá? Sugiro muito. Quem não viu esse documentário, vale muito a pena ver para entender como que nós somos, às vezes, guiados para uma coisa só pelo fato de nós estarmos mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, e outras redes sociais, né, e outros sistemas. Então, você até comentou aí sobre o meu mini currículo lá, né, que é onde tem a parte de psicanálise, né? Na época que eu fiz, de fato, foi despretensiosamente, foi, como eu falei, foi um hobby. E depois eu fui vendo o quanto isso também me ajudou para os negócios, porque
de fato, nesse documentário você percebe que utilizaram os dados, utilizaram as informações, captaram coisas do Facebook, Instagram, coisas do tipo de cada pessoa, de cada perfil, entenderam quem é esse perfil, entenderam o comportamento dessa pessoa e quando mandava informação, cara, personalizada, não era uma informação para grupo, entendeu? Era informação personalizada. Então, quando você abriu um Facebook ou você abriu o Instagram, chegava informação ali para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o que você pensava. Então, só fazendo um vínculo, lembra que eu falei que Big Data vai te trazer insights? Então, eles Perfeito. tiveram esse insight de induzir o pensamento do eleitor de forma eletrônica. Cara, olha só, os nossos eleitores estão aonde? Aí, pum, descobriram, geometricamente falando. Ok. Desses eleitores, quais que não são? Esses não são. Esse é o volume de que não são. Ok. O que nós devemos fazer para que esses que não são comecem a passar a ser? Essa foi a próxima pergunta. Então, vamos analisar o grupão, o grupinho e o individual. E aí, eles fizeram isso. E isso é só por meio de ferramentas grandes de Big Data. Quando chegou nesse individual, eles começaram a mandar informações para o grupinho individual. E aí foi mudando o insight de quem não era para quem era. Então, eu começo a passar a entender que aquele cara que eu queria votar já não é mais verdadeiro. Porque exemplo, tá? Eu sou contra o aborto. O meu candidato é contra o aborto. Só que eu começo a mandar informações para ele falando que esse candidato é a favor do aborto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o pensamento do cara. Muitas vezes até fake news, né? Até fake news. Até fake news. É onde entra também as informações do fake news. Então, volto a falar, a gente não tem noção ainda da quantidade de coisas que estão por vir com essa questão de metaversos e tudo mais. Então, volto a falar, só endosso, sugiro, assistam esse documentário, que ele é muito importante para nós, como seres humanos, daqui para frente. Como nós Muito devemos atuar, legal. pais com seus filhos, na internet, no celular, o quanto que isso pode influenciar na educação, na vivência do lar e, inclusive, até no mundo físico e no mundo virtual. Então, é muito pertinente isso aí, tá? Bacana. E aí, nós temos aí o case do Walmart aí, que você deve conhecer bastante aí do caso das cervejas e das fraldas, né? Nossa, esse é um exemplo também emblemático, posso dizer, clássico, bem antigo, mas está muito, muito novo ainda, né, de conceito. O bacana é que essa questão, né, do comportamento, né? Induzir a pessoa a comprar algo através de um gatilho mental, de um comportamento. A gente vê isso Exato. muito em produtos, né? Às vezes, por que às vezes você acaba comprando um produto que você nem precisava, que você está com o celular na mão, ele gera para você a necessidade daquele produto, né? O anúncio ele vem de uma forma que você vê aquilo e você fala, não, eu preciso disso aqui, e acaba comprando, depois você vai ver, é tipo o jacaré na promoção, né? Você nem precisava Exato. daquele item, mas você foi convencido que aquela oferta era especial, né? Exato, é por aí, Thiago. Acho que quem não, né? Quem nunca está batendo um papo, falando um exemplo sobre sofá, que meu sofá rasgou, que meu sofá é isso, que meu sofá é bonito, que meu sofá é assim, enfim. Daqui um pouco, isso era de manhã. Chega tarde, foi para casa, abriu o celular, vou dar uma olhada. Pum, daqui um pouco, um monte de coisa de sofá. Sofá e quanto que custa, sofá no Mercado Livre, sofá não sei aonde, sofá. Caramba, tá escutando? Boa parte, sim, pode ser que sim. Outra parte, se você conversou pelo Instagram, se você conversou pelo WhatsApp, se você conversou pelo Facebook, isso vai para a grande massa de dados, dentro de um grande data center, e ali existem sistemas e ferramentas trabalhando o tempo inteiro
com palavras-chave, e essas palavras ela vai te trazendo mais informação do que você está conversando, do que você está falando, e por aí vai, né? Esse Walmart é interessante, porque os supermercados, eles têm lá, né, as gôndolas certinho e separado, né, por setorizado, vamos botar assim, né, que é frios, o que produtos alimentícios e vinhos, tudo segmentado. E aí, numa análise de dados, né, gerando informação ali numa análise, observou que a mãe chega a esposa chega para o esposo e fala assim, ó, nós precisamos de fralda, acabou a fralda. E aí, toda vez que o pai ia para o supermercado, né, boa parte das vezes ele ia para o supermercado, aproveitava, pegava uma fralda, passava na seção de bebidas, pegava uma cervejinha e ia para o caixa. Porque o homem normalmente é mais objetivo, né? Para comprar fralda, vai lá na fralda, compra uma fralda e vai embora. Mas ele sempre ia lá na cervejinha, comprar uma cervejinha e ia embora, né? E aí, com uma análise, olha que legal, com uma análise de dados estruturada, vendo o comportamento do consumidor e tal, observaram esse comportamento. E aí, o que começaram a fazer? Começaram a mudar as posições das gôndolas, né? Então, você vai observar em boa parte dos supermercados, até hoje, você tem a fralda, logo na frente você tem cerveja. Por quê? Boa parte de quem compra fralda são os homens, e aí o homem comprava fralda e cerveja. Então, vai estar mais rápido, né? Vai estar mais simples. Interessante, hein? O cara precisa andar um pedação e tal. Então, esses exemplos, né, são bem práticos para a gente entender o quão importante é fazer análise dos dados, análise do comportamento do consumidor. E isso vai começar a ficar muito mais fácil, Thiago, sabe por quê? Com o que a gente já falou aqui, internet das coisas, tudo conectado. Imagina chegando essas informações tudo para um dono do supermercado, ou para um grande varejista, ou para qualquer outro tipo de empresa, vão receber muitas informações para poder já gerar insights mais rápidos, né? Então, vai chegar uma hora que pode ser que a gente tenha um supermercado totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje, por conta dessas informações que estão chegando, né? Mais rápido, mais práticos, né? Posicionamento inteligente, né? Para trazer, gerar Exatamente. mais vendas. Tanto é que, por exemplo, está se falando muito e se fazendo muito hoje no mercado de lojas autônomas, né? Porque boa parte do consumidor já não tem muita paciência para poder ir lá para o caixa e ficar esperando o Bacana esse exemplo, né? Vocês mesmos têm um projeto nesse sentido, não é? Nós temos Box um autônomo. projeto, Box 027, um projeto que nós temos de loja autônoma, já está no nosso estado, já inclusive espalhadas em vários condomínios de luxo, e a gente também está colocando dentro de empresas, né? Às vezes está servindo até de mini estoque, Olha que onde legal. o distribuidor às vezes mandava um monte de peças e materiais para uma oficina de manutenção, por exemplo, e hoje, com essa loja autônoma, ele manda, fica lá na loja autônoma, e se a oficina precisa, né, ele entra lá, tudo pelo celular, paga, né, lê o código de barra e paga tudo pelo celular e sai da loja, e ali já está atuando no veículo, não precisa pedir a peça lá de longe e tal. Então, as lojas autônomas vai se espalhar muito rapidamente, já estão se espalhando, mas ainda vai fazer mais, porque o consumidor, volto a falar aquele tema lá no início, ele quer comodidade e agilidade. Então, se o mercadista, se o empresário não começar a entender que esse é o novo comportamento do consumidor, ele vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, ele precisa de acompanhar. Um comportamento
que psicologicamente dificilmente vai mudar, ele vai apenas avançar. Então, o empresário, para ele continuar no jogo, ele vai ter que seguir esse comportamento, né? Interessante. Mudar o mindset da empresa, da estrutura, para Estudar a poder... tendência, né? Isso Essa aí. questão da loja autônoma é uma tendência, então, com certeza, a empresa que ela tiver a visão, né, de futura, né, do que é tendência, do que vai ter uma aceitação, quando você lança um empreendimento, você tem a grande chance de ter êxito, né? Justamente Exato. usando essa questão da informação para tomada de decisão, né? Muito Exato. interessante. Agora, Thiago, é interessante, você falou numa coisa aí, não sei como é que está a apresentação aí para frente, mas você falou uma questão muito importante que foi de leis, né? O cara Sim, entra às vezes no site, tem lá, aceita o cookies aí, pô, cookies é o quê? Biscoito? É, verdade. né? Ele aceita, todo mundo clica no aceito, né? Mas por detrás desse aceito tem termos, né? Tem leis, tem um monte de coisa, aonde às vezes nós estamos liberando nossos dados, liberando nossas privacidades aí para um monte de gente, né? Aí, ó, basicamente Exatamente. é isso aí, né? Você fez um excelente link, porque qual a tendência agora? Nós estamos na era do direito, né? As pessoas cada vez mais querem fazer valer o seu direito. Então, nós temos aí leis que são leis de privacidade espalhadas pelo mundo. No Brasil, nós temos aqui a LGPD, na Europa, a GDPR, Estados Unidos, CCPA, e temos outros, tá? Que são as mais conhecidas, né? Pelo nosso contexto. E quando a gente fala de uma era do direito, né, nós estamos falando aqui da questão do direito à privacidade, direito de não ser importunado, pegando os próprios exemplos que nós citamos aqui da Cambridge Analytica. Olha só para você ver como que o dado foi usado para manipular o cidadão. Falamos de exemplos de compras. Às vezes você quer ter o direito à privacidade, então muitas das vezes as empresas trazem ali os termos ali em letras minúsculas ou textos gigantescos, ou até às vezes não, traz bem estruturado, mas às vezes a pessoa não tem uma paciência ali para ler aquele termo, e às vezes concorda e está concordando com o tratamento e o compartilhamento de dados com outras finalidades, ali, ou com outras empresas, né, outros operadores de dados ali, agente de tratamento. Então, é muito importante também para o empresário ele estar antenado nessa questão das tendências. Como nós estamos na era do direito, né, fala-se muito disso, do direito da mulher, o direito à liberdade de expressão, o direito à privacidade e, enfim, vários tipos de direitos. A tendência é que o consumidor cada vez mais esteja conectado com essa questão do dado sendo tratado de uma forma ética, né? Então, a empresa que trata o dado de forma antiética, ela pode ser penalizada por leis de privacidade, mas também tem aquela penalização do consumidor, né? Ele deixar de aderir àquela marca ou aquele tipo de produto por entender que aquela empresa ela não está sendo ética, né? Não está sendo diligente com algumas coisas. A gente vê, tem empresas agora que tem colocado até códigos para você escanear numa roupa, por exemplo, de onde que vem a matéria-prima, justamente por conta dessa questão, né, do compromisso social que aquela empresa tem também, uma vez que ela está no mercado, né? Então, não basta eu ter o produto num preço bom, um produto atraente, eu preciso mostrar para o meu consumidor que eu sigo ali certos padrões, né, que são padrões estabelecidos aí pela comunidade e que as empresas precisam cumprir. Então, é bem bacana essa questão que você comentou aí, da questão da lei, essa questão dos cases que a gente comentou, e como que as leis, né, como que isso pode impactar na utilização do Big Data. Você comentou lá atrás da veracidade, então, quando a gente fala de Big Data, você pode ter vários tipos de Big Data, vários fornecedores, né? Então, é importante a empresa que ela está querendo seguir nesse caminho, que ela procure um fornecedor de dados que seja autêntico, né? Que o dado que ela está fornecendo ali esteja em conformidade com as leis de privacidade, né? As questões regulatórias do país, para que essa empresa não tenha problema, né? Ao tratar esses dados, né? Está fazendo um tratamento ilícito de dados. Então, acho que o ponto da questão regulatória aqui é atenção nessa questão das leis, até mesmo na hora da contratação, né, desses dados. Vou contratar um dado de uma empresa que fornece
é um volume de dados, esses dados estão em conformidade, né? Ao utilizar esses dados, eu posso colocar minha empresa em risco, e a questão também do compromisso com o consumidor, né, com relação à questão dos direitos. Perfeito, muito interessante, cara. Esse tema aí é de extrema importância, né? Muito essa questão de LGPD, as empresas estão implantando bastante isso aí. Aqui no Global, por exemplo, no Global CIS, a gente tem implantado já há algum tempo. LGPD é uma coisa que é contínua, né, Thiago? Sim. Tem que gerar essa rotina, né? Existe uma manutenção, né? Não é algo estático. Você adequa e tem que manter a manter. empresa em conformidade. Então, Não para é, manter. não é simples igual uma ISO. Ah, implantei isso, tenho certificação. Mas Não, até a ISO mesmo tem um PDCA, né? Para você é manter, exato, você tem que ter a melhoria ali contínua. Então, tudo exige melhoria, né? E manutenção. É interessante. exatamente. Então, e outra, né? Quem não se adequar a essa questão da LGPD, dessa lei, as empresas têm sido exigidas e também atuadas, gerando multas grandes, né? Se sua empresa não cuida corretamente dos dados que são captados das pessoas, até mesmo das coisas, isso pode gerar um grande problema para a empresa, né, de multas e tudo mais. Então, lembra o que a gente estava conversando, né? O grande ativo da empresa hoje são os dados. E se ele não cuidar exatamente desses dados de forma bem coerente, bem precisa, ele pode estar, sei lá, talvez dando tiro no próprio pé, né? Porque ele pode receber uma multa gigante, né? Exatamente. Quando fala de dados, a empresa tem os dados dela e acaba tendo no meio desses dados tratamento de dado pessoal que hoje ele não é mais da empresa, ele é do titular, né? Ele tem o direito de portar o dado, de solicitar, né? Exercer seus direitos ali, enfim, né? Uma série de itens. Mas muito bem colocado, e é uma tendência, né? Hoje a questão, acho que da regulatória, no geral, não só de LGPD, mas no geral, ela tem entrado como filtro para negócios, né? Então, a gente tem ouvido falar de exigência de programas de compliance para as empresas, questões de adequação às leis, governança, ESG está em alta, né? Então, ouve-se falar muito nessa questão, que tudo volta para a questão do compromisso, né? Que as empresas têm de gerenciar riscos. Quando a gente fala de questões regulatórias, estamos falando de riscos que as empresas estão sujeitas e que pode impactar na sociedade também. Bem legal. Interessante, interessante. E aí, como que o Big Data ele pode ser utilizado pelas empresas? Né? Você já deu diversos insights aqui, né, da questão da utilização do Big Data, mas de uma forma assim, talvez mais objetiva para o pessoal que está acompanhando a gente. E aí, entendi o conceito, achei interessante, como é que eu posso utilizar isso na minha empresa? Né? Como é que eu faço para aplicar? Como é que o que você tem para dizer para o pessoal que está nos assistindo, Fabrício? Bacana, é uma pergunta muito interessante também, né? É o que você falou, a gente já citou alguns exemplos, algumas coisas, né, situações, né? Mas, assim, sendo prático, primeiro é a gente entender o tamanho, o volume dos nossos dados, entender se eu ainda não trato dado como uma informação, né? Se eu ainda não tenho indicadores rápidos, se eu ainda não tenho que a gente chama tecnicamente, tá? Vou falar uma linguagem técnica, DW, que é um Data Warehouse. Se eu não tenho um servidor de dados onde eu posso consumir indicadores de forma rápida, de forma prática, de forma precisa, e me dar informações de fato que me ajudem a tomar decisão rápida, decisões estratégicas interessantes, às vezes até mudar a direção estratégica da empresa. Se eu não tenho isso ainda hoje, eu preciso de ter na empresa. Isso aí é essencial. Tá? Hoje, Bacana. não tem como a empresa não ter o que a gente chama de analytics implantado na empresa. Então, a mesma empresa que tem, eu sou pequeno, não tem dinheiro, cara, eu penso que é um investimento importante e pertinente, senão você vai ficar para trás, por conta
de várias coisas que estão acontecendo no mercado, comportamentos e tudo mais. Então, você tem que ter, por exemplo, às vezes a empresa é pequena e tem aquela situação que eu falei, tem vários microsistemas, e eles não se falam, os bancos de dados não se falam. Se eu tenho um servidor de banco de dados, um DW, onde eu posso pegar todos esses microdados, colocar dentro de um servidor só, e ali gerar indicadores de cruzamento de informações rápidas, eu consigo fazer com que minha empresa até exponencie, né? Ela consigo gerar informações e estratégias mais rápidas. Então, uma pequena empresa, ela pode tomar decisões e ser estratégica muito mais do que os concorrentes, só por ter investido na área de analytics, né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Se eu tenho isso implantado, Thiago, aí eu vou para uma outra fase, que é a fase de Big Data, onde eu vou começar a colher fonte de dados também fora do meu ambiente de dados, que eu vou começar a colher dados de internet, de redes sociais, de internet das coisas, de inteligência artificial. Eu vou buscando mais esse monte de dados para completar esse servidor de banco de dados grande, esse grande data warehouse, e aí sim também gerar informações para que eu tenha insights e poder atuar no mercado, no meu consumidor e por aí vai. Muito bacana, né? E lembrando quem está assistindo aí que daqui a pouco tem um case, né? Um grande case aí que vai ser explanado aqui com a participação do Cleiton Freire, né? Da Wine, né? Onde a gente vai estar falando aí sobre esse case aí, o Fabrício, o Cleiton, explanando um E vai pouco ser um mais. case na prática, né? Como é que Muito foi legal. lá, né? Vai ser muito legal. Então, aguardem que mais à frente a gente vai para essa parte desse case prático. Exato. Também. E aí, a questão da área comercial, né? Como que o comercial ele pode se beneficiar da aplicação do Big Data? De certa forma, desde o início da apresentação, estão tendo vários insights aí e colocações que já levam uma dedução, né? De como que poderia uma área comercial de uma empresa se beneficiar dessa questão da utilização do Big Data, do Analytics, né? Exatamente. É exatamente. Talvez a gente vá até aqui chover molhado, né? Mas Exatamente. para tentar ser um pouco diferente na fala para a questão comercial, eu fico pensando assim, um grande comercial, né? Um comercial que já é bruto, né? Tem aquele comercial que vende gelo no Polo Sul, né? Então, o cara que é nativo, assim, é raiz. Eu fico pensando nesse comercial, sem informações, sem dados, assim, o cara já consegue vender um bocado e bater as metas. Fico pensando nesse comercial, tendo tudo na mão. Imagina, o cara, É, o cara poder entender, olha só, vamos dizer que o cara vende para uma área aí do varejo, e o cara conseguir entender, o cara vai chegar para o varejo e falar assim, olha, eu tenho um produto aqui que em 15 dias 1.000 pessoas no raio da sua empresa vão te procurar querendo esse produto. Porque que produto que é? Ah, isso aqui, ó, é um, sei lá, chupeta para criança. O cara, pô, chupeta para criança, você está falando que daqui 15 dias 1.000 pessoas. Exato. Como é que você sabe disso? O cara, olha só, já tem informação e ele já gerou um insight, por quê? Pelas informações que ele captou, foi no Facebook lá, pegou o pessoal do raio de atuação daquela empresa e entendeu que tem 1.000 grávidas ao redor. Essas 1.000 grávidas já estão num período no qual a criança precisa de chupeta e essas 1.000 pessoas vão em algum lugar comprar chupeta. Daqui 15 dias, isso vai acontecer. E aí, esse vendedor já leu esse comportamento, já entendeu e foi lá nesse comércio vender a chupeta, coisa que o cara nem sabe que precisa. E aí ele vai provar, com números A mais B, o cara vai comprar
vai estar à disposição e as 1.000 pessoas vão lá, porque ele já vai fazer também, esse cara que comprou, um marketing em cima de que aqui tem chupeta, aqui tem chupeta. Então, as 1.000 mães já vão receber no seu Facebook, no seu Instagram, que aquele lugar tem chupeta vendendo. Então, o que ela vai fazer? Vai naquele lugar. Então, não sei se está dando para entender o quanto que isso vai ser diferente, o quanto que o consumo vai ser induzido e não só reativo, né? Ele vai ser algo que vai gerar necessidade. Por isso que eu falei de insights, né? Eu falei dessas situações aí. Não sei se ficou agora mais claro, né? Tentei trazer mais para uma realidade aí. Não, ajudou bastante e eu acho que o pessoal que está assistindo vai ter uma melhor compreensão, né, da aplicação, de como isso pode beneficiar, trazendo de uma forma mais humanizada, né, a questão do conceito, da aplicação. Eu acho que enriqueceu bastante, né, essa live sobre o debate desse assunto, né, do Big Data, impacto nas empresas, né, como as organizações podem se beneficiar, qual o impacto que ele traz para a sociedade, né, para as próprias organizações também. Muito interessante, Fabrício. A gente poderia estar falando um monte de coisa, né, Tiago? É um assunto muito vasto, muito complexo, né? Mas eu acho que também muito gostoso, porque ele está muito real, assim, né? Ele está muito. A gente tem vivenciado isso aí o tempo inteiro, né? Mas acho que nada mais prático do que agora a gente falar de um grande case, que é da. Deixamos a cola aqui, né, Geraldo? O pessoal deve Exatamente, estar esperando aí para ver sobre esse case, né? Muito exato. legal. Vamos chamar o mestre aí, né, o Cleiton Freire aí, para poder estar junto aqui conosco aqui nessa live e poder falar um pouco mais, né, mais prático aí de como que foi aplicado o Big Data e tudo dentro da Wine, como que isso vem acontecendo ao longo dos anos aí, né? Agora, pessoal, a gente vai para a parte que provavelmente vocês estão mais ansiosos, né? A parte do case prático aqui da Wine. A gente vai estar contando com a presença do Cleiton Freire, que vai estar juntamente aqui com o Fabrício. O Fabrício vai estar conduzindo aí essa segunda etapa de rodadas, né? E entrevistando o Cleiton. Primeiramente, Cleiton, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a gente está participando aqui dessa live do Sincades, contribuindo com a explanação do case da Wine, ok? Obrigado, eu que agradeço o convite aí, falar um pouquinho para o pessoal que está conectado aí no Sincades, o que a gente vem fazendo de trabalho aqui na Wine com relação a dados, né? Então, falar um pouquinho sobre mim aí, só para vocês entenderem. Estou como CTO aqui na Wine, apesar de ser formado em administração, mas fiz uma especialização em gerência de projetos. Mas toda a minha carreira de trabalho foi trabalhando com tecnologia. Eu escolhi fazer administração porque eu via a tecnologia como apoio ao negócio. Então, sempre busquei entender mais do negócio para aplicar tecnologia de forma mais inteligente. E depois eu fiz uma especialização em data science também, e, enfim, toda a minha carreira foi baseada em tecnologia, desde consultoria, treinamentos, já tive empresa também, fui empresário, e depois, desde 2010, estou aqui na Wine, e em 2019 assumi o time inteiro de tecnologia. Antes desses anos, lá de 2010 até 2019, eu trabalhava muito na área de back-office e cuidava muito de dados também. Então, aqui na Wine eu participei de toda a jornada de construção e maturidade dessa frente de dados. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Muito bacana. Mais uma vez aí, obrigado, Cleito, por sua vinda aqui. A gente está conversando um pouco aqui sobre Big Data, os conceitos, né? E chegou uma hora bem bacana que é mostrar para o pessoal dos Sincades exatamente um case que eles possam ficar mais próximo do conceito, né? Desse conceito de fato aplicado em algum ambiente, em alguma empresa, e
e a gente fica muito honrado de ter a Wine aqui conosco, porque é uma grande empresa, uma empresa também aqui, capixaba, que foi para o mundo, e a gente fica orgulhoso de ter a Wine aqui como case, e você aí de estar representando a Wine aqui junto conosco, para poder falar do que aconteceu. E aí, sem Prazer. delongas, conta para a gente, a Wine, pelo que você nos falou aqui agora da sua trajetória aí no Wine, sempre trabalhou com dados, né? Aí no back-office, sempre lidando com dados. E aí, com certeza, esse RP, esse banco de dados, ele começou a crescer e vocês sempre buscando indicadores e coisas do tipo para poder fazer a gestão. E qual foi o momento que vocês perceberam que precisava de dar uma avançada a mais na busca de novas fontes de dados, né? Que não seja só o seu banco interno, outras fontes de dados para fazer relacionamento com os seus dados internos. Quando foi Entendi. isso? Conta para a gente um pouco. Cara, a Warner desde sempre trabalhou com dados, né? A gente, por se tratar de um pure play digital, né? A gente nasceu no digital. Desde o começo da fundação, lá em 2008, a gente teve ali, obviamente, passamos por uma maturidade, né, ao longo do tempo, mas a gente foi evoluindo as nossas visões, né? Como você falou, conectando outros dados de fora da Wine, seja de comportamento de usuário, com os dados internos da Wine, de RP, WMS, enfim, diversas fontes de dados. Mas, obviamente, isso foi uma jornada, né? Não foi do dia para a noite, não teve um momento assim de estalo. Agora a gente precisa. Não, acho que foi um processo natural, em que a gente no começo teve muitas soluções caseiras, né, que a gente construía nós mesmos, e depois a gente foi agregando ferramentas, igual Google Analytics, depois visualizações com Tableau, a gente evoluiu, depois Power BI, e hoje a gente usa algumas ferramentas open source, enfim, foi uma jornada, então foi um processo de maturação, desde a gente ter especificamente uma área de dados, que antes era muito, ver quem está disponível em tecnologia, que entende de alguma coisa nesse sentido, e vai fazendo as extrações e montando as visões em telas feitas em HTML direto mesmo, até a construção de uma equipe estruturada com área dedicada para isso. Então, foi uma jornada, não teve assim um momento que putz, agora a gente vai trabalhar com dados. E acho que isso não funciona, entendeu? Tem que ser uma jornada realmente. Quando você começar, você tem que começar da base e ir construindo uma maturidade de dados. E assim foi aqui, né? Desde o nosso nascimento, a gente queria ter dados para tomadas de decisões, e isso foi naturalmente criando uma maturidade, né? Bacana, Cleito, bacana. Ou seja, é uma evolução natural aí das empresas que querem trabalhar com dados, né? Que começam a trabalhar, pelo que você falou da jornada da Wine também, à medida que ela vai se alimentando desses dados, né? Para tomar decisão, é natural que ela vai buscando outras fontes de dados e para poder encorpar mais informações, né? Para tomada de decisão. Muito legal. A Wine já pode ser considerada que ela tem um Big Data pela quantidade de fontes de dados hoje que vocês buscam, né? Você citou aí do Google Analytics. Eu não sei se vocês buscam também de outras fontes de dados, Facebook, Instagram, coisas do tipo. Vocês já consideram que tem um Big Data ou vocês estão caminhando para isso? Como é que está hoje a Wine? Cara, conceitualmente falando, né, o Big Data, ele vai partir... Obviamente que isso teve uma evolução, né? O Big Data, quando nasceu, era considerado o Big Data uma volumetria X de dados, mas, sobretudo, o Big Data, quando a gente fala conceitualmente, a gente não está falando só de volume de dados, né?
Então, a gente considera volume, velocidade e variedade de dados, né? São os 3 Vs conceituais aí. Então, a gente, do ponto de vista de variedade e de tipos de dados e de velocidade, a gente pode ser considerado que a gente trabalha com Big Data. Mas em questão de volumetria, para ser considerado um Big Data, tem que passar aí, tá nas casas do petabytes, né? E a gente ainda não tem essa grandiosidade de dados. Acho que uma empresa normal, assim, ainda vai ter o conceito de trabalhar com dados, muitos dados variados, muita volumetria, muita velocidade, mas ainda a volumetria acho que fica exclusiva aí para as Big Techs, né? Então, obviamente que as Big Techs vão ter uma volumetria enorme de dados aí e que alcançam esses petabytes, né? Como eu falei, isso lá quando lançou o conceito, beleza, estava na casa dos terabytes ali, que ninguém tinha esse volume de dados. Como hoje armazenamento se tornou uma commodity, que é muito fácil você crescer de volumetria, então esse conceito também evoluiu. E aí o Big Data hoje ele está na casa dos petabytes, e a gente ainda não está nessa escala de dados do ponto de vista de volumetria. Mas, como eu falei, do ponto de vista de velocidade e variedade de dados, a gente pode considerar, sim, que a gente tem um Big Data em casa. Muito bacana, Cleito. Isso vem muito de frente com o que nós conversamos, né? A gente estava comentando aqui com o pessoal que, de fato, o Big Data é um conceito e a gente falou em 5 vezes, né? Você comentou de 3 vezes, a gente chegou a falar de mais outros 2 vezes, que você falou volume, né? Velocidade e variedade. A gente chegou a falar de veracidade e valor também. Exatamente, né? Não adianta você ter muita informação distorcida que não traduz a realidade, é verdade. Exatamente. E foi legal que você deu de encaixe aí no nosso conceito. E nós comentamos também a quantidade de volume de dados que tem aumentado aos 2 últimos anos para cá, né? O quanto que de volume de dados isso tem crescido, né? Nas empresas e no mundo no geral, né? Uhum. Agora, para a gente ser mais prático, né? Falando assim do case, você poderia comentar conosco algum exemplo prático, alguma aplicação que vocês fizeram de implantação dessas análises, né, de todas essas fontes de dados, e o que trouxe de resultado, algum benefício para o Wine por trabalhar com esses dados, analisar esses dados? Como é que foi isso? Legal. Cara, a gente tem uma área de ciência de dados aqui, que a gente tem evoluído, e a gente tem testado alguns modelos, e um modelo que a gente aplicou, fizemos o teste e depois colocamos em produção, porque teve um resultado bem bacana, foi a predição de churn, né? Porque o que é o churn? O churn é aquela pessoa que vai desistir da assinatura. Então, com base em comportamentos que ela tem durante o mês, que está próximo aí do vencimento da sua assinatura, a gente consegue prever se ela vai cancelar ou não e fazer ações de retenção para que a gente evite o churn. Então, a gente teve um sucesso bem importante aí nisso, porque é um indicador que a gente olha de perto, por se tratar de um modelo de assinaturas que a gente tem, é o nosso principal negócio. Então, esse modelo ele foi bem aplicado, e a gente utilizou machine learning, né? Com base em alguns modelos, a gente foi testando e maturando esse modelo. Foi um projeto aí de 6 meses, e hoje a gente já tem ele em produção e uma assertividade bem bacana, assim, que trouxe muito valor para o nosso negócio. Nossa, que bacana, cara. Que exemplo muito legal, né, Thiago? O exemplo que a gente estava basicamente comentando aqui da possibilidade, o que o Big Data a gente estava comentando, né? Que o Big Data é para nos gerar insights, prevendo
coisas para a gente poder atuar com antecedência. E você trouxe para a gente agora aqui um exemplo muito bacana, bem prático, do core business, né? Pelo que eu entendi da Wine, sim. Né? Da assinatura. Total. E pessoas desistindo, e vocês começaram a enxergar isso e trouxeram várias informações para poder analisar o comportamento Evitar o cancelamento, exatamente. E manter eles, assegurar ele dentro na base. Muito interessante, né? Aumenta a taxa de conversão, né? De venda, aumenta as vendas da empresa. Muito bacana. Sim. Fantástico, cara, fantástico. Interessante que o pessoal que está assistindo, né? Grande parte aqui está ligado ao setor atacadista e distribuidor. Então, esse case da Wine, ele vem enriquecer muito essa live, né? E trazer aí um case prático, conforme o Fabrício comentou, de uma grande empresa, né? Capixaba, por sinal, e hoje é o maior e-commerce de vinho ainda do mundo. Exatamente. Muito bem. Ô Cleito, mais uma perguntinha aqui, se me permite. A Wine, ela trabalha com analytics já há algum tempo, né? Com a parte de analytics, dados, Sim. Big Data e tal. Vocês têm equipe, você comentou de maturidade, foi criando, não tinha um setor, foi criando o setor. Como é que está hoje a estrutura hoje? Vocês têm uma equipe específica nisso? Quantas pessoas? Tem empresa terceira envolvida ou não? Como é que está essa estrutura? Legal, boa pergunta. A gente tem um time dividido, a squad de dados, que a gente chama aqui, é dividida em 3 pilares, né? Então, um pilar que é a parte de engenharia, e faz todas as extrações, transformações e cargas de dados. A gente tem o pilar de ciência de dados, que faz toda a parte de data science mesmo, né? De testar modelo, machine learning, enfim, essa parte um pouco mais nobre de dados. E tem a parte de análise de dados, montar os dashboards, as visões, analisar os dados de negócio, monitorar os KPIs e tal, todas essas coisas. Então, tem esses 3 pilares, a gente trabalha com uma equipe mesclada entre CLTs, né, e a gente reforça o time com algumas posições de outsourcing. Então, a gente tem esse time mesclado, mas basicamente esses 3 pilares com uma liderança também somente de dados. Então, é basicamente essa estrutura que a gente tem aqui na Wine. Legal. Mais ou menos uma quantidade de pessoas aí dessa squad, quantos tem? Tem 7 pessoas hoje. 7 pessoas, juntando os 3 pilares. Isso aí. Legal. Ou seja, com 7 pessoas conseguem fazer grandes coisas, né? Exatamente. É claro que nas áreas, a gente tem um modelo aqui, né, que a gente construiu, que a gente chama de democratização do dado. Então, a gente democratizou o dado para ele ser utilizado direto na área de negócio. E as áreas de negócio, ela tem os seus analistas também, que é a última ponta ali. Então, obviamente que a gente faz a estrutura do dado e a última ponta ali, que é a área de negócio, ela tem autonomia para montar as suas visões e as suas análises. Então, a gente prover essas ferramentas, né, tanto do ponto de vista de segurar a veracidade dos dados, como vocês colocaram aqui, de um dos Vs aí que compõe o conceito, mas também de ferramentas para ter essas visualizações de dados, né? Então, a ponta também ajuda a compor esse time e a quantidade de pessoas que tem dedicadas para isso. Então, algumas áreas, não são todas, obviamente, mas algumas áreas têm pessoas específicas para tratar as visões daquela determinada área. Então, é basicamente isso. Então, por exemplo, na logística, tem uma pessoa lá que é dedicada para fazer as análises KPIs logísticos. E aí a gente faz toda a estrutura e provê as informações e ele monta as visualizações e os acompanhamentos, né? Inclusive, quando tem
alguma visão nova que ele precisa, que ele não consegue, ou que o dado não está lá, a gente consegue apoiar esse braço que fica dentro da área de negócio, né? Então, basicamente é isso. Muito legal. Cara, eu vou aproveitar e te sugar, porque está sendo muito bacana o bate-papo, e a gente tem conseguido materializar bastante o que a gente conversou com suas falas, né? Tem sido bem legal. Uhum. Eu vi aí na mídia, nas redes, que a Wine ela entrou também na nova etapa aí de tecnologia, que são os bitcoins da vida, né? As criptomoedas. Sim. A gente está ouvindo falar também bastante em metaverso. Enfim, falamos bastante aqui também sobre internet das coisas, né? Tudo conectado. Nós comentamos que a tendência é que o volume de dados ainda aumente muito mais, a ponto de nós não termos noção onde isso pode chegar. No entanto, para poder suportar toda essa internet, já está chegando o 5G, né, no Brasil, em algumas cidades já estão instalando o 5G, porque é uma internet que é específica para suportar esse volume de dados, tudo isso aí conectado. Enfim, a minha pergunta é o seguinte: o que a Wine está pensando para o futuro, né? Vocês já chegaram num estágio de maturidade legal de dados, de análise de dados, ciência de dados. O que a Wine está pensando para o futuro com base em todas essas conexões que a Wine tem feito com essas novas tecnologias, né? Criptomoeda, metaverso, 5G, enfim. Vocês têm algum projeto em mente já para aplicar isso dentro da área de analytics, Big Data, enfim? O que você tem a dizer disso? Uhum. Enfim, bastante coisas, né? Falou muito de muitas tecnologias emergentes aí que a gente fala, né? Que são tecnologias que estão num processo de maturação, mas que vão evoluir e fazer diferença nos próximos 5, 10 anos. Então, você falou aí de metaverso, falou de IoT, falou de 5G, e especificamente de 5G, acho que você quis enfatizar aí na sua pergunta, acho que ela vai trazer um ganho em duas coisas. Um, na velocidade que você vai ter, né? Que a transferência de dado é absurda. Eu tive a oportunidade de conhecer essa tecnologia lá na China e realmente é um negócio assim monstruoso. Para quem é acostumado com o stream aí, de vídeos, e a gente tem também a tecnologia de stream de dados, então você tem uma velocidade assim absurda, então vai contribuir muito na velocidade. E a outra coisa é a mobilidade, né, cara? O 5G vai estar na palma da sua mão ali, e você vai poder ter acesso ao dado aonde você estiver. Obviamente que isso já existe, mas de uma forma um pouco mais lenta, vamos dizer assim, né? Hoje, qualquer tipo de carregamento de dados através de 4G, se você não for muito eficiente, você não tem uma performance bacana. E aí o 5G vai contribuir nisso, mas ainda, como eu falei, maturidade para 5, 10 anos, porque se a gente pegar o 5G, ele vai passar ainda por uma expansão de rede, né? Não vai ser em todo lugar que isso vai estar disponível. Então, assim como a gente hoje não tem sinal de internet, até hoje, né? 4G ainda não Exato. tem na sua totalidade uma cobertura eficiente, então a gente vai sofrer a mesma coisa com 5G. Então, acho que vai passar por esse processo de maturação, mas o que vai contribuir é a velocidade e o acesso à informação na palma da sua mão. Então, acho que isso vai facilitar, né? Sim, verdade, concordo plenamente. Tem tudo a ver mesmo. Cara, muito bacana. Para a gente poder ir para os finalmente, né? Porque também tem o seu tempo aí, né? A gente tem outros compromissos.
Dá uma dica aí, com base na sua experiência, Cleiton, e maturidade aí da Wine. Nós estamos aqui falando com o pessoal aqui, distribuidores, atacadistas, tem gente que já deve estar num certo nível de maturidade, outros ainda nem estão buscando, não ainda conseguiram entrar nesse mundo aí de análise de dados. Fala para a gente aí, dá uma dica para a turma aí, as empresas, né, que estão buscando entrar nesse mundo, ou as que já estão, como que elas fariam para poder ter esse processo de evolução, qual a principal dica, monta uma equipe, contrata, sei lá, ferramentas, o que você pode dizer aí, de forma mais prática, né, claro, para essa galera que está nos assistindo aí. Legal. Bacana, cara. Acho que tem muita coisa que pode se fazer, assim, mas, sobretudo, acho que a principal mensagem, assim, é você saber a direção. Acho que isso é o seu principal ponto, assim, né? Não adianta você, não, quero ter um BI na empresa, vou montar um setor de dados, bota tudo que é dado lá e você não vai fazer nada com essa informação. Então, pô, tem que ter alguém de negócio para entender o que precisa ver, o que precisa de tomar de decisão, quais são os principais dados que você precisa trabalhar que fazem sentido para o seu negócio. Faz sentido para o seu negócio olhar churn, igual a gente olha aqui? Talvez não faça sentido porque você não tem um modelo de recorrência, você nem vai ter esse indicador. Faz sentido o KPI X, Y, então acho que entender primeiro o seu negócio e o que você quer ter visibilidade para depois você construir o dado. Acho que esse quadro que está atrás de você, todo riscado aí, ilustra muito bem isso, né? Primeiro a gente desenha o que a gente quer, esboça, faz um rascunho do que a gente precisa e depois a gente monta a estrutura para prover isso. Acho que essa é a principal dica, né? Ao invés de sair acelerando, não, vamos ter Big Data agora, contrata isso, contrata empresa, consultoria, um monte de coisa. Acho que a direção é mais importante do que a velocidade. Como eu falei, aqui na Wine é um processo que a gente ainda está evoluindo e a gente começou com isso lá em 2008, então não é uma jornada rápida, então é uma jornada de construção e que você vai evoluindo ao longo da sua maturidade, né? Do que você vai alcançando aí, tirando as pedras do caminho. Então, acho que, sobretudo, é ter alguém de negócio conectado no time de dados. Isso é a principal dica, para você saber o que você precisa, o que é importante. Você não precisa de todos os dados disponíveis, você precisa dos dados que você precisa para gerir o seu negócio. Então, acho que essa é a principal dica aí. Excelente, Cleiton, excelente resposta. Eu acho que agregou muito aqui, muito valor para a galera. Um complemento aqui que eu daria é buscar também. Você falou uma coisa muito legal. O que a empresa quer, né? O que o cara de negócio quer? E é buscar um momento de tomada de decisões estratégicas, né? Se a pessoa que precisa de dar direcionamento à empresa, né? Ou gerar novas estratégias, não tiver informações suficientes, eu acho que esse é um momento do cara pensar em já começar a ter alguém ali para puxar essas informações, né? Porque hoje está muito acelerado, né? As empresas concorrentes, está todo mundo acelerando, tem muita informação. Então, acho que você falou muito bem, Cleiton. Ao invés do cara que já querer criar um mundo inteiro, vai no básico. Você já tem uma Exato, informação. Tá faltando exatamente, esse, busca só esse, né? E aí, exato, agregar o que ele tem e ele conseguir, de forma mais rápida, ter a estratégia dele montada, né? É isso, né, que você quis dizer? exatamente. Isso Muito aí. bom, muito bom. Tiago, quero passar também para você aí a palavra. Eu acabei tomando conta aqui
do bate-papo. O Cleiton é um amigo também. E também a gente comentou aqui da Global Seas atuar em vários clientes, online também. É um cliente que a gente atua lá já há algum tempo, né, Cleiton? Sim, verdade. Está com a gente desde 2010. Desde 2010. Agora, Bacana. aqui a cores, hein? Tá tudo bem? Global Seas está falando? Pode falar aí, cara. Não, tá, cara. Tem uma parceria aí de longos anos. Atua com a gente não só na área de dados, mas em outras frentes aqui também. Então, a gente já teve pessoas até, inclusive essa ponta, né, que a gente comentou aqui, que tem na área de negócio, a gente já teve pessoas nessas pontas, ainda tem algumas pessoas nessas pontas que são da Global Seas, auxiliando a área de negócio. Assim, uma parceria que, como eu falei, não só na área de dados, mas em outras frentes também de tecnologia aqui, sempre nos apoiou e realmente a gente pode contar que é um parceiro super relevante aqui para a gente. Bacana. Perfeito. Não tinha pessoa melhor para estar conduzindo aí, né, o bate-papo aí com o Cleiton, devido a essa proximidade. Sim. Né, tá vivenciando aí junto com vocês o case de vocês também. E, obviamente, participou dessa jornada de maturidade, assim, nossa, né, cara? Fez parte de todo esse processo aí. Muito bacana. Com certeza, a sua explanação aí, o bate-papo com o Fabrício, gerou muito valor aqui para essa live. Era o ponto alto, né, dessa live, o ponto que o pessoal está esperando aí para poder ter um pouquinho, né, dessa vivência de vocês, do case. Então, assim, gostaria mais uma vez, em nome do Sincades, estar agradecendo também a sua presença, disponibilidade de participação, também a participação do Fabrício, né, que contribuiu bastante aqui para essa live, e, assim, vocês estão de parabéns pela questão da aplicação do case e também pela disponibilidade de estar contribuindo aqui também para o pessoal que está assistindo nessa live do Sincades, trazendo um pouco desse conhecimento aí, da aplicação do caso, para que outras pessoas possam ter uma inspiração, né? O case, ele vem muito para trazer essa questão também da inspiração, norte, porque tem coisas que a gente não aprende na teoria, né? Na prática, conforme você comentou aí, né? Desde 2008 vocês vêm com essa questão dessa frente, então não é algo que vem de uma hora para outra, existe um amadurecimento com o passar do tempo, aprendizado, etc. E é isso, cara, é exatamente isso. Se puder deixar mais uma dica aí para a galera, é realmente o que você falou, assim, vamos começar. Começa pelo básico, começa com o que você precisa, mas, sobretudo, tenha claro aonde você quer chegar, entendeu? E aí você vai, baby steps, né, que a gente fala, né, um passo de cada vez você vai alcançando aí a sua visibilidade de dados e utilizar os dados a favor do seu negócio. Acho que isso é o mais importante. Excelente. Agradeço também mais uma vez, Thiago, a participação aqui na live. Espero que a gente tenha contribuído aí para agregar valor aí para a turma que está nos assistindo. É um tema, como a gente comentou, né? Um tema muito vasto, que tem muita coisa para se falar. A gente, basicamente, aí uma hora e meia, a gente teve que ser muito preciso aí nas falas, mas espero que a gente tenha contribuído e que o pessoal tenha, de fato, conseguido enxergar e aplicar, né, no seu ambiente de trabalho, alguma informação que a gente citou aqui. Fico muito grato aí pelo convite, mais uma vez. Obrigado, Cleiton, que prontamente aí concedeu tempo para poder estar aqui junto conosco, falando do case. E é isso, cara. Precisando, estamos sempre à disposição. Obrigado. Conta comigo aí no que vocês precisarem. Foi um prazer aí falar para essa audiência aí do Sincades, cara. Muito obrigado. Valeu, um abraço, galera. pessoal. Valeu, até mais. Valeu.